Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula de revisão, ainda falando um pouquinho sobre a estrutura atômica em como nomear um elemento químico. Não é para esquecer, hein? Lembra que o nome do elemento químico normalmente está ligado à língua latim. E sempre devemos usar a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Isso é uma regra muito importante. Quando vamos representar um elemento químico, por exemplo, Pt é o símbolo da platina. Observa que em cima nós temos o número de massa, que é indicado pela letra A, e embaixo o número atômico, indicado pela letra Z. Lembrando que o número atômico é o número de prótons e o número de massa se forma pela somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Observe a palavra isótopos com a letra P destacada na cor vermelha. Esse destaque é para te lembrar que os isótopos são os elementos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Por exemplo, hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, porém nós temos 3 isótopos de hidrogênio. Nós temos o hidrogênio que tem a massa valendo 1, o hidrogênio que tem a massa valendo 2, o hidrogênio que tem a massa valendo 3. Um é isótopo do outro, porque os três possuem número atômico 1, ou seja, um próton. Grande parte dos elementos da tabela periódica possuem isótopos. Um outro exemplo, o carbono. O carbono possui número atômico 6, mas nós temos vários tipos de carbono, com número de massa que varia de 8 a 22. Os carbonos mais conhecidos são carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Os três tipos de carbono possuem o mesmo número atômico, 6. Por isso, eles são isótopos um do outro. O que define um elemento químico é seu número atômico. Não há outro elemento químico com número atômico 6 que não seja o carbono. Não há um outro elemento químico com número atômico 1 que não seja o hidrogênio. O que ocorre é que esses elementos possuem isótopos, outros elementos iguais a ele no sentido de mesmo número atômico, porém diferente número de massa. Observe essa imagem. Nela encontramos representados os 3 isótopos de carbono: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Em azul, temos os prótons. Se você contar a quantidade de bolinhas azuis em cada um desses átomos representados, você vai observar que a quantidade de prótons será igual nos 3 casos. Você vai encontrar 6 prótons. A bolinha vermelha representa o número de nêutrons e a bolinha amarela o número de elétrons. Você vai observar que o número de elétrons está ligado à quantidade de prótons. Portanto, se ele tem 6 prótons, estou falando de um átomo, ele também terá 6 elétrons. O que vai variar é a quantidade de nêutrons. Consequentemente, o número de massa será diferente um do outro. O primeiro carbono vai ter massa 12, porque ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. O segundo carbono tem massa 13, porque ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. O terceiro elemento é o carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons, que totaliza 14. Observe este outro exemplo: isótopos de hidrogênio. Os 3 hidrogênios apresentam número atômico 1, por isso eles são isótopos, mesmo número de prótons. O que muda de um para o outro é o seu número de massa. O primeiro hidrogênio, o número de massa é 1, segundo hidrogênio, o número de massa é 2, terceiro hidrogênio, o número de massa é 3. Ocorre que a quantidade de nêutrons é diferente de um para o outro. Por isso eles são isótopos,
Mesmo número atômico, diferente número de massa, porque possuem diferentes números de nêutrons. Observa, o primeiro hidrogênio, subtraindo o número de massa do número atômico, o número de cima menos o número de baixo. 1 menos 1, 0, 0 nêutrons. No segundo exemplo, 2 menos 1, 1, 1 nêutron. Terceiro exemplo, 3 menos 1, 2, 2 nêutrons. Beleza? Continuando com a nossa revisão. Isótopos. Observe que está em destaque a letra P da palavra isótopos. Por quê? Para você se lembrar que os isótopos são aqueles elementos que apresentam o mesmo número de prótons e diferente número de massa. Isótonos. Observe que o destaque está na letra N, para que você se lembre que os isótonos são aqueles elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, diferentes números de massa e diferente número atômico. E isóbaros, observe que está em destaque a letra A, para que você se lembre que isóbaros são aqueles elementos que apresentam o mesmo número de massa A e diferentes números atômicos, Z. Isso não é difícil, é muito fácil. Guarde a letra P de isótopos, a letra N de isótonos e a letra A de isóbaros. Não tem erro. Mais uma vez, isótopos, mesmo número atômico, diferente número de massa. Observe. Isótonos, mesmo número de nêutrons. 14 menos 7, 7. 12 menos 5, 7. Isóbaros, mesmo número de massa. 107 do Ag, 107 do Pd. Isótopos, mais uma vez, mesmo número atômico, 6, e diferente número de massa. Fácil, né? Observe com calma esses dois exercícios. Não precisa copiar o enunciado, porque na videoconferência eu vou postar o enunciado desses exercícios na sua biblioteca. Neste momento, leia com atenção os dois enunciados e tente anotar qual a resposta que você considera correta. No segundo exercício, é um quebra-cabeça que você vai montar para dar a resposta final. Faça com calma, não precisa copiar nesse momento, mas tente responder para que nós possamos comentar esses dois exercícios na nossa videoconferência ainda hoje. Nesta tela, vamos relembrar um pouquinho da tabela periódica, ok? Observa que você tem na linha horizontal 18 famílias ou grupos e você observa as famílias ou grupo verticalmente. Por exemplo, grupo 1 é a coluninha do hidrogênio até o frâncio, grupo 2 do berílio até o rádio e assim vai. Os números estão escritos horizontalmente, mas você observa a coluna na vertical, coluna 1, coluna 2, 3, 4 até 18. Horizontalmente não está anotado aí, mas você tem na tabela periódica 7 períodos, ok? O primeiro período ali onde está o hidrogênio, o segundo período onde está o lítio, o terceiro período onde está o sódio, o quarto onde está o potássio, o quinto o rubídio, o sexto o césio e o sétimo período o frâncio. O período fica então na horizontal e os grupos ou famílias na vertical. Observe que nesta tabela, além da numeração de 1 a 18, você tem uma numeração A e B. Em alguns livros você encontra a tabela dividida em grupo ou família A, grupo ou família B. Qual seria grupo ou família B? Estes que vão do 3 ao 12. Quais seriam os grupos ou famílias A? O grupo 1, grupo 2 e do 13 ao 18. Observe isso com muita calma. Nem todos os livros trazem os dois tipos de representação, mas é importante que você as conheça, ok? Olha lá,
Famílias ou grupos, são 18 ao todo e ficam na vertical, né? Então, nós temos a família ou grupo 1, metais alcalinos, que interagem com a água, liberando o gás hidrogênio, porém de maneira explosiva. Nós temos na família ou grupo 2, os metais alcalino-terrosos, que interagem com a água, liberando o gás hidrogênio, porém lentamente, sem explosão. Família ou grupo 3 a 12, chamamos de metais de transição, com exceção do mercúrio, que é líquido, são todos duros e sólidos na temperatura ambiente. Família ou grupo 17, os halogênios, que interagem facilmente com outros elementos. Família ou grupo 18, gases nobres, eles quase não formam compostos uns com os outros ou com outros elementos. São considerados inertes, dificilmente eles se misturam. Por isso o nome gases nobres. Olha lá, períodos são 7 e ficam na horizontal. Interessante lembrar que todos os elementos de um mesmo período têm em comum a quantidade de camadas eletrônicas, ou seja, todos os elementos que ocupam o primeiro período possuem uma camada eletrônica. Os elementos que estão no terceiro período possuem 3 camadas eletrônicas, no sexto período, 6 camadas eletrônicas e assim por diante. Tá? Então, o número do período indica a quantidade de camadas. Como nós temos no máximo 7 camadas eletrônicas, nós temos na tabela periódica 7 períodos. Outra coisa importante que eu já falei anteriormente é que alguns livros trazem a divisão da tabela periódica em grupo ou família A e B, né? Lembrando que o grupo ou família B são os metais de transição, ok? Nesta imagem, nós temos a formação de íons. Lembrando que os átomos são eletricamente equilibrados. O número de prótons, carga positiva, é igual ao número de elétrons, carga negativa. Observa nessa figura que o átomo da sua direita está doando para o átomo da sua esquerda 2 elétrons. Então, nesta ligação química, você tem um elemento que doa elétrons e outro elemento que recebe elétrons. O da sua direita está doando 2 elétrons. Portanto, ele vai deixar de ser átomo, vai se transformar num íon positivo, porque ele vai ter mais carga positiva do que negativa. O elemento da sua esquerda está recebendo elétrons. Ele deixará de ser um átomo e se transformará num íon negativo, porque ele está recebendo carga negativa. Portanto, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons, ok? O elemento da sua direita é um cátion e o elemento da sua esquerda, um ânion. Vamos tentar entender essa representação com muita atenção. Observa que na primeira representação nós temos o sódio, Na. Se você contar cada bolinha presente na camada eletrônica, você vai observar que totalizam-se 11 elétrons. Camada K, ele tem 2 elétrons, camada L, 8 e camada M, 1, ok? O número atômico do sódio, Na, é 11. Então, ele tem 11 prótons, consequentemente, ele tem 11 elétrons. Ocorre que a representação à sua direita traz para que você observe modelo de um átomo de um cátion de sódio. Na verdade, à sua direita você tem um íon agora. Observa, camada K continua com os 2 elétrons, camada L continua com os 8 elétrons, porém na camada M não tem mais aquele único elétron que ele tinha antes. Por quê? Porque o sódio doou esse único elétron da camada M para um parceiro. Quando ele doa este único elétron, ele deixa de ter 11 elétrons e passa a ter 10 elétrons. Pode contar.
camada K2, camada L8. 10 elétrons e ele continua com os 11 prótons. Portanto, ele é um cátion. E na representação, observe Na com sinalzinho de mais em cima. Por quê? Porque ele tem um próton a mais do que elétron. Ele tem 11 prótons e 10 elétrons. Conte que você vai observar. Nesta outra imagem, você tem o Na, que é o sódio, fazendo uma ligação com o Cl, que é o cloro. Pela representação, você observa que o sódio Na está doando um elétron para o cloro. O que vai acontecer aí? O sódio Na doa um elétron, então ele fica positivo, Na+. O cloro, por sua vez, está recebendo um elétron do seu parceiro, então ele vai ficar negativo. Ele ganha um elétron a mais do que o que ele já tinha, então ele fica negativo. E o sódio, que é o doador do elétron, fica positivo, ok? Nas próximas telas, você vai encontrar uma sequência de exercícios. Você vai tentar respondê-los, não há necessidade de copiar o enunciado, mas procure anotar a resposta correta, a que você considera correta. Na nossa videoconferência, nós faremos o comentário de todos esses exercícios e eu postarei ainda hoje na biblioteca de vocês todos os enunciados, mas é muito importante que você tente resolver. Uma dica: pegue seu livro, abra na página 38, porque você vai precisar consultar a tabela periódica para encontrar algumas informações. Muitas vezes você vai ter que encontrar o número atômico ou o número de massa. Você não vai conseguir resolver alguns desses exercícios se não tiver em mãos a sua tabela periódica na página 38, ok?